Este programa é livre para todos os públicos. Priorei de mais ciclo de Raco. Sinal de sabedoria é não ter rugas nem preocupação. Raco, você mais feliz hoje. Bem, amigos da TV Goiamum, estamos iniciando mais um programa direto ao ponto. No nosso programa de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença de Dona Norma Cruz, ela que é presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente no município de Goiânia, e também a Camila Santana, ela que é advogada do Conselho e presidente da Comissão Eleitoral para as eleições do Conselho Tutelar. E é com imensa alegria que nós queremos agradecer a presença de ambas aqui em nossos estúdios. Muito boa tarde, Dona Norma. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, os ouvintes. É uma alegria muito grande, a satisfação nossa. A gente está aqui para falar de um assunto tão importante nesse momento, que é a próxima eleição que vai haver para o Conselho Tutelar. E na condição de presidente desse conselho, eu me sinto na obrigação de zelar por essa eleição, pela idoneidade da eleição, e para que ela possa realmente transcorrer de uma forma justa, para a gente pensa, honesta, né? Aí foi instalada a comissão eleitoral e eu tive muito cuidado de escolher uma pessoa que, por sinal, está aqui ao meu lado, né, a doutora Camila, é a presidente da comissão eleitoral, porque ela com o conhecimento da lei, não só com o conhecimento, mas com a qualidade moral que eu sei que ela tem, ela vai, e a turma que faz parte também dessa comissão, mas ela é de frente. Eu acredito que vai ser uma eleição realmente para ficar na história de Goiânia, para apagar aquela imagem de outras eleições que houveram e que infelizmente aconteceu coisas que não foram muito agradáveis. Mas eu tenho certeza que Camila na frente vai ser uma eleição diferente, bem transparente. Dona Norma, antes de nós começarmos esse bate-papo, eu acredito que a Camila que deve estar mais respondendo com certeza as perguntas que nós vamos estar realizando no nosso programa de hoje, até porque já que ela é presidente da comissão eleitoral, ela com certeza deve estar bem mais a par das normas, do edital, de tudo que foi publicado para a realização dessa eleição. Bom, como o Conselho de Direito é responsável pela eleição, tudo bem, eu vim dar até uma força moral, mas quem vai responder mesmo é ela. Porque ela é quem está por dentro de toda, embora eu possa até saber, mas ela é quem tem autoridade para falar. Ok, então nós vamos dar uma boa tarde aí à dona Camila, não é? Doutora Camila, que é advogada e presidente desta comissão eleitoral, que com certeza precisa, sem dúvida alguma, tirar aquela imagem tão negativa da eleição passada, não é, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Como eu tenho dito desde o início da eleição, o que a gente mais pleiteia nessa eleição é o compromisso com a legalidade e a ética, né? Isso aí é o que eu venho trazendo com toda a eleição, né? Com todo o pleito eleitoral. E antes da gente começar, eu gostaria de esclarecer uma coisa que sempre todo mundo tem perguntado, que a comissão eleitoral ela é composta de 4 membros, né? Que são 2 que fazem parte da gestão, que sou eu e Juan, e 2 que fazem parte da sociedade civil, que é o senhor Adjane e Dona Natividade, que fazem parte do grupo de escoteiros, né? Então, a comissão ela tem que ser paritária, exatamente para garantir essa legalidade, né? Que a gente tenha pessoas da gestão e pessoas da sociedade civil comum. Então nós gostaríamos de tirar algumas dúvidas, que a senhora também pudesse esclarecer aos telenautas da TV Goiamum algumas dúvidas que com certeza será de extrema importância para decorrer tudo normal, como nós estamos torcendo que aconteça, né? Porque a eleição passada nós vimos aí muitas coisas que realmente deixou uma imagem muito negativa, infelizmente. Mas
vamos começar, eu acredito, do começo, né? Melhor caminho. Quantos candidatos estão legalmente inscritos, disputando a eleição para o Conselho Tutelar? Bem, Sérgio, nós temos 27 candidatos, né, que subdivide-se entre 19 aqui na sede e 8 no distrito. Ao todo, 27 candidatos. Aí eu lhe pergunto, na eleição passada, nós não vimos essa diferença, quer dizer, essa divisão. Por que está acontecendo nesta eleição? Candidatos da sede e candidatos dos distritos. Sérgio, na verdade, eu até lamento a outra eleição, muitas coisas que houveram, que não veio ao caso agora e que a gente tentou fazer tudo diferente. Então, o que ocorre? Houve modificação na lei do Conselho Tutelar, porque houve modificações da lei federal. Então, todos os municípios, eles foram obrigados a modificar essa lei. E o que é que ocorre? Nessa lei, a gente fez a divisão, como já tinha ilegal do Conselho de Pontas de Pedra, né, que é do distrito, e o de Goiânia. Então, hoje, esses dois conselhos estão legalmente legalizados. Agora estão formalmente na forma da lei desde 2014. Por conta disso, existem 5 candidatos, né, que vão ser daqui do município e 5 candidatos, 5 conselheiros aptos no distrito. Então, o município vai permanecer com 10 conselheiros, só que 5 atuam na sede e 5 nos distritos de Goiânia. Justamente. Só que os candidatos daqui da sede, eles só podem ficar na sede, né? Porque na eleição passada existia essa dúvida, eram todo mundo, então depois cada um que escolhia para onde ia ser. Hoje, mas não. Quem trabalha na sede só pode concorrer na sede. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é diferente das outras eleições político-partidárias. A eleição do Conselho Tutelar é uma eleição que o município, na verdade, cada comunidade, ela escolhe seus candidatos, os que vão representar. Então, por isso, quem mora na sede conhece os candidatos da sede. Quem mora no distrito conhece os candidatos do distrito. Aí eu lhe pergunto, doutora Camila, quem é eleitor da sede? Pode votar nos candidatos dos distritos? Não, Sérgio. Como eu tinha falado, a eleição ela é uma eleição que a comunidade ela vai escolher seus representantes. Então, por isso, nós tivemos o cuidado de separar essa eleição, né? Já que nós temos 2 conselhos, sede e distrito, então os candidatos da sede, que são 19, os eleitores serão daqui. Os candidatos do distrito, que são 8, os eleitores serão dos distritos. Então, essa ordem, acredito, também acontece com os candidatos. Justo. Quer dizer, os candidatos que disputam a eleição dos distritos, eles também são eleitores do distrito, moram no distrito, né? No ato da inscrição, eles tiveram que comprovar, com comprovante de residência, a sua localidade, onde moram, a comunidade. Doutora Camila, aí a gente pergunta, como é que vai funcionar a eleição no dia, né? Sabemos que está marcada para o dia 4 de outubro. Como vai funcionar essa eleição no dia? Os locais de votação, é como a eleição normal, cada um vai para a sua cabine de votação, para os locais que estão acostumados já a votar para deputado, para prefeito, para vereador, ou vai ter um local diferente, específico, só para aquela eleição? Justamente, Sérgio, esse é um cuidado que nós estamos tendo também, exatamente para evitar os deslizes que houver em outras eleições. Então, o que foi que a comissão pensou juntamente com o Ministério Público? Porque também para deixar bem claro que todas as nossas decisões são enviadas para o Ministério Público, né, que é o nosso fiscalizador, bem como para o Conselho, o qual o nome é presidente. Veja bem, aqui na sede nós vamos ter 5 colégios que vão ter as sessões eleitorais. No distrito nós vamos ter em 9 distritos, certo? Nós solicitamos ao TRE toda a listagem do eleitorado para que nós possamos separar por sessões. Por exemplo, uma sessão clara. Eu voto no Sagrada, então na eleição eu vou votar na faculdade. Então isso vai ser divulgado. Todos os candidatos vão ter essas sessões que eu acredito que no máximo até a segunda-feira vão estar com toda essa listagem onde vai ser as votações, né? Para não ter nenhum problema de votar em mais de um lugar, porque não vai existir isso. Cada sessão vai ter o seu livro, com o número de candidatos, o número de eleitores e só pode votar uma única vez. Nossa senhora falou aí essa questão.
só pode votar uma única vez, isso aí é o lógico, né? A gente sabe que toda eleição é assim, mas não foi bem assim. Pois bem. Na eleição passada, né? Sabemos que o eleitor chegava numa cabine de votação, numa sessão de votação, estava lá o livro, e eles ali votavam, encontravam o nome dele naquele livro, e saía daquela sessão de votação, ia para uma outra, e estava lá novamente. Eu digo isso porque eu fui testemunha, aconteceu fato dessa natureza, conheço algumas pessoas que votaram mais de uma vez na eleição para o Conselho Tutelar. Este fato vai acontecer este ano? Como é que vai ser? Vai ser urna eletrônica? Vai ser o voto manual na cédula? Como é que vai acontecer essa questão? Quais os cuidados que vocês estão fazendo, tomando para que não aconteça tudo aquilo que aconteceu na eleição passada? Pronto. Em toda eleição, que é uma eleição hoje, ela é unificada, acontece no Brasil num dia só, que é o dia 4 de outubro. Então, é uma eleição unificada, que não vai ter, o TRE ele já falou que não vai disponibilizar urnas eletrônicas. Então, cada município ele vai ter que fazer a sua cabina de votação com a urna de papelão, né? E de lona, né? E a cabina. Então, a gente vai ter esse cuidado para separar por sessões. Então, vamos dizer, minha sessão, no caso, 8. Então, vamos dizer que eu voto no Sagrada. Vai estar lá meu nome dizendo que eu voto no Sagrada. Se eu chegar em outro colégio, por exemplo, no Maria Armélia, meu nome não vai estar lá. A gente vai ter esse cuidado de separar, porque esse vai dar mais trabalho. Eu costumo dizer que eu acredito que muita gente não gosta de trabalho. Eu prefiro um trabalho com legalidade do que a moleza ilegal. Então, a gente tem trabalhado dia e noite por essa eleição. E eu acredito que só se eu não tiver presente daqui para lá. Mas no que depender de mim, bem como a presidente do conselho, a gente está tomando muito cuidado para que a gente saiba separar sessões por sessões, nomes por nomes, para que isso não possa acontecer. Vamos torcer, estamos torcendo, para que realmente fatos daquela natureza, né, não volte a acontecer, porque é triste. Né? A gente ter visto uma campanha, como foi feita a campanha do Conselho Tutelar na eleição passada, e no dia da eleição, infelizmente, a população, os próprios candidatos ficaram indignados com tanta coisa errada que aconteceu, que nós vimos em nossa cidade. Infelizmente ficou por isso mesmo, né? Nós vamos dar uma pausa em nosso programa, vamos a um bloco comercial, retornamos daqui a pouquinho para continuar debatendo, conversando sobre a questão da eleição do Conselho Tutelar. Nós vamos direto ao ponto e vamos querer saber do pessoal da comissão organizadora se um candidato for pego fazendo boca de urna ou o próprio eleitor, quais são as penalidades. Daqui a pouquinho elas vão responder logo depois dos comerciais. E a dica de hoje é um alongamento muito especial. Você sabe que nós precisamos fazer um alongamento para a gente prevenir lesões, deixar a circulação melhor e o corpo fica mais alongado, fica mais bonito. Acompanhe. Bem, meus amigos, estamos de volta para a segunda parte do programa Direto ao Ponto. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença da doutora Norma Cruz, que é presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente na cidade de Goiânia, e também a doutora Camila Santana, advogada e presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar. Elas que atenderam o nosso convite e estão aqui para prestar esse serviço à população,
à comunidade, a você que está nos assistindo neste instante. Doutora Camila, a eleição do dia 4 de outubro, a senhora estava falando agora há pouco, é a nível nacional, em todas as cidades do Brasil vai acontecer a eleição para o Conselho? Justo, a nível nacional, né? Resolveram unificar. Aí existe uma lei federal, vem uma resolução dizendo que a gente tinha que se adequar. Todo mundo no dia 4 de outubro, das 8 às 17. Nós perguntamos, este voto é obrigatório? O eleitor tem a obrigação de ir para as urnas, de comparecer à sessão de votação e escolher um conselheiro tutelar para votar? Na verdade, o voto não é obrigatório. Eu costumo dizer que é necessário, né? Que a gente precisa, mas a gente não pode obrigar ninguém a querer votar, né? Infelizmente. Aí nós também perguntamos, essa cédula eleitoral vai constar o nome de todos os candidatos e a pessoa só pode votar em um candidato, ou você pode escolher 5 candidatos ali, entre tantos para votar? Não, Sérgio, como eu tinha dito anteriormente, vão ter 2 cédulas, né? Que aqui a cédula do 19 candidatos daqui, com as fotos, cada um com as fotos, 19 candidatos, e um quadradinho para que você marque o candidato que você quer. Da mesma forma, ocorre no distrito. A foto numa cédula dos 8 candidatos e lá o nome que como eles querem ser chamado e um quadradinho para que eles possam marcar, né, o candidato que eles querem. Então o eleitor só tem obrigação, ou só pode votar em um candidato. Um único candidato. Esse cuidado a gente está tendo muito de divulgar para que não tenha rasuras na cédula, né? Chega um candidato e vote com um X enorme. Então, na hora, a gente não vai saber em quem você votou. Então, infelizmente, o voto vai ser anulado na hora. Então, a gente pede até os candidatos que tenham esse cuidado de simular, quem sabe, até a cédula, que a gente vai disponibilizar um modelo para que ensine aos eleitores como eles devem se proceder no dia da eleição. Doutora Camila, esse eleitorado vai para as urnas, vai votar, e essa apuração, esses votos vão ser contabilizados de que forma, aonde, que dia, em quanto tempo será divulgado o resultado? Pois bem, Sérgio, a gente ainda está sobre os ajustes de como vai ser, mas a gente já está 100% de certeza que vai ser na quadra municipal, né? Nós vamos ter uma equipe de 27 fiscais, né? A quantidade de candidatos vão ser a quantidade de fiscais para nos ajudar a contabilizar esse voto. Em contrapartida, nós teremos mais uma equipe de 3 pessoas, né, diferente desses 27, que vão estar lançando os votos na hora e sendo transmitido no telão. E nós acreditamos que, se tudo correr bem, a gente vai rolar a madrugada para acontecer esse voto. A gente não vai fazer parada, não. A gente terminou a eleição, a gente recebe todas as urnas. Quando a gente pegar todas as urnas, a gente inicia a votação. Então, no mesmo dia da eleição, será feita a apuração dos votos e divulgado o resultado. Justo. Aí nós perguntamos, os votos dos distritos e das sedes serão votados automaticamente ao mesmo tempo? Primeiro vai dar preferência à sede ou ao distrito para depois contar? A gente ainda não pensou nisso, porque a gente exatamente pensou na quantidade de candidatos, são 27. Se a gente fizer 2 mesas apuradoras, a gente consegue contabilizar ao mesmo tempo. Que a gente bota 8 fiscais de um lado e 19 em outro, mais a comissão tramitando ali no meio e um membro do Ministério Público, que no edital ele é obrigado, a gente só começa a abrir a primeira urna com o membro do Ministério Público lá, presente. Nós lhe perguntamos, caso o eleitor ou o próprio candidato sejam pegos fazendo boca de urna, existe alguma penalidade para o candidato, para o eleitor? Se existe, quais são? Pois bem, Sérgio, isso a gente divulgou no termo aditivo número 5, né? E a gente falou muito sobre isso com os candidatos. O que é que ocorre? O eleitor que for pego fazendo boca de urna e que estiver tumultuando a eleição, a gente vai chamar esse eleitor vai passar o dia numa sala lá e só vai ser liberado no final da eleição, exatamente para garantir a lisura da eleição, a legalidade da eleição, bem como o candidato. Porém, existe uma diferença para o candidato. Se a gente vê e receber as denúncias que qualquer pessoa do povo pode fazer a denúncia e a gente conseguir comprovar aquilo ali, como a gente vai estar junto com o Ministério Público, a gente pune o candidato na hora. Aí nós perguntamos o que pode e o que não pode ser feito, o que é considerado boca de urna, qual material de propaganda, o que é que o candidato pode usar no dia da eleição e também o eleitor. Né? Na área de votação, por exemplo, vamos dizer que dar um exemplo aqui, que na faculdade seja um local de votação.
Pode haver distribuição de santinhos, por exemplo, pode acontecer de alguém estar lá dentro pedindo voto. O que é considerado boca de urna? Onde pode ser feita a propaganda no dia? Pode ser realmente feita a divulgação propaganda no dia? Pois bem, Sérgio, isso a gente tomou um cuidado muito grande em relação a isso, é tanto que a gente reuniu os 27 candidatos na AD Goiânia e falamos sobre isso, para ninguém dizer que não sabia o que era uma boca de urna. Então, o que é que ocorre? Não pode ter a aglomeração de pessoas, é vedado a padronização, o candidato ele vai ter direito a fiscais que podem estar tramitando ali dentro do colégio com crachá, legalmente inscrito junto ao conselho. O eleitor, ele pode estar com a praguinha do seu candidato. Normalmente, o que ele não pode estar com a aglomeração de pessoas, ele não pode estar distribuindo o santinho ali no local de votação, na fila de votação, e que se isso for, a gente for pegar e votar com policiais no dia, junto com o Ministério Público, a gente realmente vai apreender o material e a pessoa. Estamos no programa Direto ao Ponto, lembrando que nós teremos uma reprise do nosso programa a partir das 14 horas aqui na TV Goiamum. Sempre lembrando que nas segundas, quartas e sextas o nosso programa vai ao ar ao 12h30, com reprise às 14 horas. Então, desde já queremos agradecer a você, telenauta, a você que está em casa, no trabalho, que está curtindo o nosso programa, agradecer o seu carinho, a você que está conectado no programa Direto ao Ponto. Lembrando também que todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 9 horas da manhã, temos o programa Direto ao Ponto na rádio 106.3 FM aqui em Goiânia, onde você poderá ligar, participar do programa, fazer denúncias e tirar suas dúvidas. Queremos desde já mais uma vez agradecer a presença de Dona Norma, doutora Norma, presidente do Conselho de Direito, e doutora Camila, que é a advogada e presidente da Comissão Eleitoral. O que pode ser feito como propaganda eleitoral? Quais são os meios de comunicação que o candidato pode utilizar? Rádio, a televisão, a internet, carros de som, faixas, cartazes. Como é que pode ser feito esse trabalho de propaganda por parte do candidato, doutora Camila? Também tivemos esse cuidado de colocar no termo aditivo. Tudo que a gente está falando aqui já foi divulgado para os candidatos e enviado para o Ministério Público. O candidato ele pode fazer propaganda em todas as redes sociais. O candidato ele pode divulgar em blogs. Ele pode fazer reuniões, contanto que seja pacífica, sem aperreio nenhum, que não tumultue. O candidato ele pode distribuir santinho na rua, como sempre digo, vedada a padronização, não pode ter aquele aglomerado de pessoas, mesmo no período prévio à eleição, no meio da rua e distribuindo santinhos. Mas em relação a, pode colocar cartazes, contanto que não sejam em áreas públicas, não pode utilizar sons perto de colégios, hospitais, mas fora isso pode utilizar carro de som, alto-falante, tudo que eles quiserem. A lei, ela permite isso. Em rádio pode ser feito trabalho de divulgação? Pode ser feito. Todos, agora sim, alguns eles temem por talvez não ter o acesso, então queriam vedar, disse não. A lei é para todo mundo, agora cada um vai ter o seu acesso ou não, Então, cada um pode ter o acesso de vir na rádio, de falar o que quiser, dar uma entrevista. O que a gente pleiteia é a gente se programar junto com a rádio, quem sabe até com você, da gente chamar os candidatos e tentar fazer uma conversa com todos eles. A gente vai pensar nisso um pouco antes da eleição. Quem sabe se a gente conseguir fazer isso vai ser uma boa. Doutora Camila, nós aí perguntamos, dia da eleição, pode ser feito propaganda? Não, no dia da eleição não, inclusive nas redes sociais, que é onde a gente tem o maior problema, Mas o que é que eu digo nas redes sociais? O candidato não pode fazer, mas se eu sou o irmão e eu quis colocar, tudo bem, quem não pode fazer é o próprio candidato. Então no Face do candidato, ele não pode, no dia da eleição, postar nenhum tipo de propaganda. Mas se eu sou irmã e quiser botar, eu posso. Mas se ele postou 3, 4, 5 dias atrás e está lá a propaganda no Face dele? Isso não tem problema algum. Não pode estar lá datado com a data do dia da eleição.
Justamente. É bom tirar essas dúvidas, né? A gente está perguntando porque fica aí esse comentário entre os próprios candidatos, só querendo saber o que pode, o que é que não pode, sem saber. Os próprios candidatos têm essa dúvida, né? E a gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas, não só do eleitor, como dos candidatos. Na verdade, só não pode no dia o candidato postar, mas qualquer cidadão, qualquer pessoa pode estar utilizando as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, qualquer Instagram, tudo. meio Sem de problema comunicação pela internet. Justamente. Nós queremos de antemão agradecer a doutora Camila, agradecer a doutora Norma por ter aceitado o nosso convite, ter comparecido hoje aqui na emissora para conversar com a gente sobre esta eleição que com certeza é de extrema importância, não é? É o futuro da criança, é o futuro dos adolescentes que precisa realmente ter pessoas para estarem fiscalizando o direito, garantindo o direito da criança e do adolescente. E por falar em garantir o direito da criança e do adolescente, antes da gente encerrar, eu gostaria que a dona Norma Cruz pudesse resumir em poucas palavras qual é a obrigação do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Vocês são responsáveis pelo quê? Sérgio, o Conselho de Direito, ele fiscaliza, ele orienta, o Conselho Tutelar, ele tem a obrigação, não só o Conselho Tutelar, mas todos, onde existir criança e adolescente, o Conselho de Direito tem a obrigação de estar presente. Pode ser na escola, pode ser no clube, pode ser na rua, tem a obrigação de estar observando. Só não pode tomar certas atitudes, mas tem que fiscalizar. Eu tenho a honra muito grande de ser presidente desse conselho, embora muitas vezes o peso é grande, mas quando se trata de proteger criança e adolescente, eu acho que vale a pena. Você fez uma pergunta para a Camila, falando se a votação, se a gente tinha obrigação de sair de casa, se era obrigado a ir votar. A gente não é obrigado a sair a votar, mas eu, na condição de presidente do conselho, eu faço um apelo a todas as pessoas que saiam de casa, mas antes de sair de casa, realmente olhe quem vai votar. São ótimos candidatos, mas veja que ele tem mais um perfil, porque afinal de contas não vai brincar de boneca não, vai lidar com a dificuldade, com as vulnerabilidades, com os problemas das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É um trabalho sério. E às vezes eu sempre digo, tem gente até que diz que conselheiro tutelar não faz nada. Para a sociedade talvez ele não faça, porque o trabalho que eles fazem não pode ser visto pela sociedade. Porque são coisas tão particulares dessas crianças, desses adolescentes, que não pode ser visto. Então também o trabalho dele não pode aparecer. Mas é um trabalho muito sério, muito importante, por isso que a gente tem que preservar e saber a quem está votando. Isso é muito importante sair de casa nesse dia para votar nesses candidatos. Nosso muito obrigado à doutora Norma Cruz e também à doutora Camila por ter atendido o nosso convite. A gente fica por aqui com mais um programa Direto ao Ponto. Agradecendo a você, telenauta, que está conectado, curtindo o programa aqui pela TV Goiamundo. Prometemos estar de volta na próxima semana com mais um Direto ao Ponto. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.